irmãos. Boa noite. É um grande prazer revê-los e mais uma vez podermos abraçarmos com a palavra de Deus e mergulharmos nos seus ensinos e na sabedoria que o nosso Senhor deixou relatada através do Espírito Santo. Amém. Queria convidá-los a ficarem de pé e eu vou convidar a irmã Rosângela para vir aqui à frente fazer a oração inicial. Deus de amor, Deus de misericórdia, obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para aprender de Ti. Amém. E que o Espírito Santo, Senhor, possa fazer presente, Senhor, Amém. para iluminar o professor Rafael, para que possa nos passar, Senhor, essa lição. Que Amém. nós possamos aprender e também repartir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Entramos já há 2 aulas atrás na purificação do santuário celestial. A purificação do santuário celestial é um tema contido no livro de Daniel, capítulo 8, que diz que até 2.300 tardes e manhãs, que nós descobrimos que não são dias, mas são o quê? Anos. 2.300 anos. Que a mais longa cadeia profética da Bíblia Sagrada está sintetizada dentro deste assunto, dentro deste tema. Daniel capítulo 8, verso 14. Nós vimos então nas 2 aulas anteriores que o anjo Gabriel, para que fosse bem compreendido esta profecia, que também envolve fatos escatológicos, acontecimentos que se dariam lá dentro e se estenderiam para fora dessa cadeia profética. Para facilitar a compreensão, o anjo Gabriel pediu que fosse dividido ela em 2 partes, deixando um período para o povo judeu e outro período para o povo cristão, para que melhor pudéssemos compreender a profecia. O período do povo judeu, ele subdividiu na hora de explicar para Daniel em 3 partes. Um período para reconstruir a cidade, outro período para que eles refletissem e aguardassem a chegada do Messias e se preparassem para isso, e o último período que seria o pacto do Messias com o povo judeu. Uma vez que eles rejeitaram o Messias, esse pacto foi estendido ao povo cristão. Fechou-se o primeiro período dos 2.300 anos, que era para o povo judeu, e ficou aberto o leque para o povo cristão. Aí entramos com Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, que relata o perfil profético das 7 igrejas apocalípticas, que também descobrimos nas aulas anteriores que não se trata de igrejas localizadas na Ásia, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Não se trata, apesar de existirem essas regiões, essas posições geográficas, de terem tido igrejas naquelas regiões, mas o tema profético não estava relacionado com localizações geográficas. Mas descobrimos nas aulas anteriores e provamos biblicamente, deixamos que a Bíblia comprovasse que se tratava e se trata de períodos, 7 períodos que a igreja cristã passaria no planeta Terra. Desses 7 períodos, 6 deles estaria dentro dos gráficos dos 2.300 anos que nós estamos estudando. E aí na aula passada nós estudamos 3 desses períodos. O primeiro, Éfeso; o segundo, Esmirna; o terceiro, Pérgamo. Repetindo, o primeiro, Éfeso; o segundo, Esmirna; o terceiro, Pérgamo. Nós vimos que Éfeso, desejável, o significado da palavra Éfeso, desejável, eles tinham desejo de pregar o evangelho. O segundo, Esmirna, é cheiro suave, o período que a igreja estava passando por perseguições do Império Romano. E o sangue dos cristãos era como semente. Morria um, nascia milhares. O cheiro do evangelho, o cheiro da verdade, como se sentisse o cheiro suave da verdade. E o terceiro, Pérgamo, quer dizer elevação. E onde nós vimos na aula passada que o diabo chegou a colocar o trono dentro da igreja. Dentro desse período da igreja, o trono de Satanás estava ali dentro. E nós vimos também na aula passada que os 7 selos apocalípticos, em paralelo com essas igrejas,
2.300 anos. 6 desses selos, com 6 dessas igrejas, todos eles foram abertos aqui dentro desse período. As igrejas estão tratando de foco dirigido para a igreja do planeta Terra. E os selos estão apontando para situações geográficas globais do planeta que estavam acontecendo no mundo. Relacionado então com o sermão profético, aqueles sinais que Cristo falou que aconteceriam na Terra, no mundo social, no mundo físico, geográfico, tudo isso. Sinais dos tempos, relacionados com os 7 selos. E a igreja, situações de períodos, de situações que aconteceriam em cada período da igreja cristã. Então, 3 dos 7 selos abriram praticamente em paralelo com as 3 primeiras igrejas. E nós já comentamos o que aconteceu lá dentro. Está na aula anterior. Purificação do Santuário, parte 2. Hoje, na Purificação do Santuário, parte 3, nós só vamos trabalhar só com Tiatira. É muito extenso o que tem sobre a igreja de Tiatira. Mas antes de mergulhar na igreja de Tiatira, eu queria relembrar alguns pontos interessantes, para não ficar perdido, que em toda a história do grande conflito que nós estudamos da escatologia até hoje, pode ser notado que luz e trevas está assim, lá. Deus tentando realinhar os pecadores, tentando redimi-los, resgatá-los, recuperá-los, e o diabo tentando inverter tudo, perverter tudo, bagunçar tudo, afastar a luz da luz. Deus tirando ele das trevas o tempo todo, chamando eles das trevas para a luz, e o diabo tentando fazer o contrário o tempo todo. Nós mostramos isso. E isso na história do povo de Deus, desde o jardim após a queda. Começando exatamente com a queda. Então, uma ironia do destino maior do que essa, Adão pecou em pleno jardim do Éden. E Jesus venceu em pleno deserto da tentação. Imagina nós agora nesse mundo. Agora, vocês veem que pecado realmente não tem nada a ver com o lugar que a gente está, mas tem a ver com as nossas escolhas. Isso é muito profundo. Prestar atenção nisso. Porque Jesus no deserto venceu. Você pode dizer, mas é Jesus. Mas e você, não tem Jesus contigo? E tem o sacrifício dele em seu favor? Então é ele que venceu por nós. É o poder dele que nos leva a vencer. Nada mais que isso. Por nós não podemos fazer nada. Mas por ele, e com ele, conosco, quando ele é conosco, quem poderá ser contra nós? Isso é Bíblia. Mas é engraçado, professor, que quando a gente está com Deus, qualquer coisa que a gente faz de errado, ou que acontece de errado, sem a gente querer, incomoda a gente. E eu fui comprar um sabonete, do que eu uso, aí é R$3,50, a mulher me voltou o troco errado, ela me cobrou, eu comprei 4, ela me cobrou 3. Aí eu vim embora e falei, gente, mas isso é errado. Aí não tive tempo, depois de 10 dias eu voltei lá e falei assim, minha filha, você me voltou o troco errado. Aí eu vim aqui te falar, ela falou assim, é quanto que eu estou te devendo? Eu falei, não é você que está me devendo, sou eu que te devo. Você só cobrou 3. Ela falou assim, eu não acredito que você veio aqui para isso. Foi, nossa, muito obrigada. Eu falei, não, você não tem que me agradecer, não. Você vai fazer mais que obrigação? Mais que obrigação. Muito bem, então vamos lá. Um outro detalhe que eu vou chamar a atenção para vocês observar é que nos 3 primeiros períodos da igreja cristã, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, a linha que o diabo estava adotando para perverter a igreja, ele estava usando nomes masculinos, Nicolaitas, Balaitas, referindo-se a Nicolau e referindo-se a Balaão do passado, para ensinar perversões para os membros da igreja, para se perverter os membros da igreja. Isso até Pérgamo, ele agiu dessa forma, repetindo daqui e dali. Na igreja de Tiatira, vocês vão observar que ele já vai partir direto para nome feminino. Essa perversão já vai chamar de Jezabel, conduta jezabita dentro da igreja, que também é a mesma linha antiga que levou até Sodoma e Gomorra embora, e todos os tipos de perversão, todas as formas
formas de perversões. Eles praticavam dentro da igreja? Não, ensinando perversões. Ensinando, dando corda. Ah, entendi. Levando, isso tudo pode, isso tem nada a ver, não, pode entrar bonito no negócio que não tem nada a ver. E punha Bíblia no pessoal, ensinando coisa errada. Do mesmo jeito que hoje, as pessoas, eu já vi por aí algumas religiões, não vou citar nome, não cabe, esse tipo de coisa. Mas você está aqui, o camarada, o pastor de uma determinada igreja dessa aí, diz: não, mulher que é bonita tem que mostrar. Não. Quer dizer, isso não é conduta de se ensinar dentro da igreja, isso não é papel religioso, não cabe numa conduta religiosa esse tipo de situação. O que é santo, o que é profano é profano. Entendeu? Porque cada coisa tem seu lugar. Né? Então essa linha de raciocínio toda a vida existiu, isso que eu estou tentando mostrar. No passado, muito antes dos 2.300 anos começar, nós vimos que a Bíblia apontou quando que ele começou, 457 a.C. Quando que ele terminou? 1844 da era cristã. Mas nós vamos ver que dentro desses 2.300 anos, tudo que a profecia falou que ia acontecer, aconteceu. E tem coisas que, como efeito dominó, estourou lá dentro e desencadeia até os nossos dias e vai desembocar no maior efeito dominó que vai atrair a volta de Cristo para nos buscar. Nós vimos aqui, ó. Tiatira é o quarto período da igreja cristã. A igreja de Tiatira está no capítulo 2, né? Do versículo 18 ao 20. 18 em diante. Mas eu vou primeiro, dentro do período de Tiatira, vamos abordar os selos primeiro. Os selos, o quarto selo, quinto selo e sexto selo, observa aí. 3 selos de uma vez vai abrir dentro de Tiatira. Só vai ficar um pedaço do último, do terceiro, desse sexto selo, que abriria na igreja da frente, lá na igreja de Filadélfia, na segunda para frente. O destaque não ia abrir nenhum. Vocês vão ver uma coisa mais interessante. Na primeira igreja abriu um selo. Na segunda igreja abriu outro selo, o segundo selo. Na terceira período da igreja abriu o terceiro selo. Agora a quarta igreja vai abrir quantos selos uma vez? 3 selos. Tudo bem? Vai abrir 3 selos de uma vez só numa igreja, Tiatira. Selos apocalípticos. Vamos lá na Bíblia. Você tem Bíblia aí? Quer Bíblia? Quer? Tem a Ou está sem óculos? Você consegue ler? Alguém precisa de Bíblia mais? Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 a 8. Eu quero lembrar um detalhe. O primeiro detalhe que eu quero lembrar com vocês é o seguinte: a igreja de Tiatira, ela começa no ano 538 da era cristã e vai até o ano de 1798 da era cristã. Capítulo 7. Não, capítulo 6. 6, 7, 6. Versos 7 e 8. Então, o quarto selo do Apocalipse, exatamente em 538, nós vimos o que? Um cavalo amarelo. Amarelo é exatamente a cor de quê? Da morte. Amarelo? Você nunca viu a pessoa no caixão? Por quê? Amarelo. Ah, meu filho, você acha que eu vou olhar? Então presta atenção daqui para Vou frente. nada. Morreu ou amarelou? É na hora. Amarelo é a cor da morte, infelizmente. Eu achei que fosse um preto. A pessoa, por que a pessoa com câncer fica amarela? A pessoa com hepatite fica amarela? É verdade. Fica tudo amarela. Está caminhando para a morte. Entende? E quando ela volta à cor normal, está caminhando para a vida. Então, infelizmente, o morto, todo ele, morreu amarelo na hora. Pode observar no caixão. Todos, não tem esse que não amarelo. Temos que fazer até mais. Em pré-término, dependendo do tipo de morte que ele teve, ele fica amarelo com mancha preta. Na hora que começa com mancha preta, pode correr para enterrar também, porque senão ninguém fica preto. Então é complicado. Então, o amarelo, mostrando a cor da morte, vocês veem o relato que fala aí sobre eles. 7 e 8, o que está escrito lá? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e disse-me um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo ele chamado Morte,
e o inferno estava o seguindo. E foi dada autoridade sobre toda a quarta parte da terra para matar. Tá, beleza. Perceberam então? O quarto selo, então, na abertura do quarto selo de 538, o cavalo amarelo, como eu já tinha dito. Que saíram só vendo por mortandade, amarelo, cor da morte. Aí a abertura do quinto selo, as almas debaixo do altar. E com aquele pedaço escatológico avisando para eles dormirem tranquilo, porque ainda vai ter outra perseguição, que a hora que completar o número de gente morta em perseguição, Deus vai simplesmente se levantar e falar o quê? Chega, basta, está pronto, está feito. E a hora que ele falar isso, enterrou tudo, fechou, acabou, ele vai vir buscar os salvos. Essa última perseguição é a que nós vamos ter. Que nós vamos enfrentar nos nossos dias. Tá? Sexto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 12. Aí abre um efeito dominó, como eu disse para vocês, de vários fatos diretos. 1º de novembro de 1755, o terremoto. Segundo, 19 de maio de 1780, o escurecimento do sol. Aconteceu. Isso é relato já registrado da história da humanidade. E a ciência até hoje não sabe explicar o que aconteceu, que a lua ficou no eclipse, a lua entra na frente do sol. Fica aqui, nós estamos no planeta Terra, a lua entra aqui, o sol está ali. Aí não, isso é eclipse. Mas a lua estava no lugar dela e o sol no seu lugar. Simplesmente escureceu. Na altura da Nova Inglaterra. Nessa data aqui, 19 de maio de 1780, escurecimento do sol. Segundo lance, dentro da igreja de Tiatira. O terceiro lance foi fora da igreja de Tiatira, que foi no dia 13 de novembro de 1833, a queda de estrelas ou meteoros cadentes. Então, isso aqui aconteceu lá dentro da igreja de Filadélfia, tá? A chuva de meteoros cadentes. Professor, o sol iria escurecer, que está na Bíblia. Escureceu. Estrelas iam cair, meteoros caíram. Então isso já aconteceu. Já aconteceu. E esses três fatores aqui vão se repetir durante o desfecho do conflito de novo. Pouco antes de cair as pragas e durante as pragas. Eles vão se acontecer. Vai. Eles vão se repetir. Tá? Aconteceu durante o período de Inquisição, esse período do sexto selo, e vai se repetir antes de abrir o sétimo selo. Bom, então vocês viram aqui que os três primeiros selos abriram em paralelo com as três primeiras igrejas, em tempos próximos uns dos outros, e os últimos três selos, o primeiro, o segundo e o terceiro, abriu junto com a primeira, segunda e terceira igreja, mais ou menos em períodos similares, ou dentro deles. Agora, o quarto selo, quinto selo e sexto selo abriu os três dentro da igreja de Tiatira. Somente a queda das estrelas caiu na igreja de Filadélfia, que é duas para frente da Tiatira. Nós vamos estar estudando. Mas a abertura se deu ali dentro. São um dos acontecimentos do sexto selo e o que nós estamos vivendo até hoje, nós estamos vivendo o sexto selo até hoje. Não acabou de acontecer o que está relatado aí no sexto selo. Porque esse céu que vai abrir como céu que se enrola, etc., é a volta de Cristo. E as pessoas vão clamar, pedir aos rochedos, aos montes para cair sobre a cabeça, para esconder do rosto daquele que está sentado no trono. Então isso aí vai acontecer, está no futuro ainda. Os demais acontecimentos do sexto selo, que está em Apocalipse capítulo 6, do verso 12 em diante. Isso aí não aconteceu ainda, vai acontecer, é escatológico, é na volta de Cristo. Nós estamos vivendo o período do sexto selo. O sétimo selo é só nossa viagem para o céu, Apocalipse capítulo 8, verso 1. É a meia hora da viagem daqui para o céu. O sétimo selo é só nossa viagem. Agora, o sexto selo está assim de acontecimentos que vai desencadear daqui para frente. Estão se desenrolando. Agora, vamos entrar dentro da igreja de Tiatira em si. Vai lá para o Apocalipse, no capítulo 2, versículo 18 e 19. Em primeiro lugar, eu vou chamar a atenção. Eu citei claramente para vocês Daniel 7,25, mostrando que o que desencadeou a perseguição foi a mudança da lei de Deus, praticamente.
E o tanto de heresia que eles jogaram lá dentro da igreja. Daniel 7,25, peraí só um pouquinho. Daniel 7,25, eles comentaram isso. O profeta comentou isso. E aí ele comentou em seguida que os santos que seriam entregues nas mãos durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Tá bom. Um tempo, um ano de 360 dias. 2 tempos, 360 vezes 2, 720. Então, e meio tempo, que ele está falando aí, é a metade de 360, 180. Se eu pegar 360, somar com 720, com mais 180, eu tenho exatamente 1260 dias. Como Ezequiel 4,6, nesse caso diz que um dia de profecia é igual a um ano, eu sei que o período de perseguição duraria então 1260 anos. A igreja de Tiatira, que nós sabemos de contrição, sabemos o significado quer dizer contrição, começou em 538, terminou em 1798. Se eu diminuir 798, 538 e 1798, dá exatamente 1260. Matematicamente. A profecia de Daniel, quase 700 anos antes de João, disse que duraria o período de perseguição, duraria 1260 anos. João, do Apocalipse, confirmou com clara evidência, em vários textos diferentes, a mesma coisa. Que a prova? Olha Apocalipse 12, verso 6. Confere lá para você ver. Foram dadas 2 asas para a mulher, para ela voar ao deserto, ao seu lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, fora da vista da serpente. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que ela sustentasse durante 1000 anos e 60 dias. 1260 dias. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Certo? 1260 dias. Essa mulher... Ezequiel 4 é a igreja. Mulher de profecia é a igreja. Ou é a igreja ou é a Babilônia, a prostituta babilônica de Apocalipse 17. É essa linha que eu estou tentando mostrar para vocês. Dentro dos 2300 anos, no período das 7 igrejas, nos 3 primeiras igrejas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, foram usados nomes masculinos para mostrar a constituição babilônica. E agora na igreja de Tiatira nós vamos ver que já usa nome feminino. E Apocalipse 17 fala de uma prostituta, a meretriz, que é a Babilônia, é a baderna, é o outro lado da moeda. E aí no capítulo 12, que vocês estão, olha o verso 14, usa a mesma linguagem de Daniel e Apocalipse. Daniel falou em hebraico, e aí João em grego está falando a mesma coisa. Foram dadas 2 asas de grande águia para a mulher, para que ela voasse no deserto, ao seu lugar preparado por Deus, para que fosse alimentada fora da vista da serpente durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Algumas traduções, ao invés de usar 2 tempos, usam tempos no plural. Tempo, tempos e meio tempo. Então, já dá a ideia também de plural, mesma coisa. Então, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, é a mesma linguagem de Daniel, que 360 com 720 com 180, 1260. Se você olhar Apocalipse capítulo 13, observa lá, o verso 5, fala que foram dadas para a boca, uma boca para proferir blasfêmia durante 42 meses. Se você pegar 42 e multiplicar por 30, também dá 1260. 42 meses vezes 30 dias, 1260. Nós já estudamos isso em aulas passadas. E isso tem a ver com a média do calendário solar com o lunar. A média dos dois dá 30 dias o mês e 360 o ano. 360 dias o ano e 30 dias o mês. Nós já estudamos isso em aulas passadas, quando falamos sobre hermenêutica. O período, então, da perseguição é o período de Tiatira que chama de contrição. Se ela começou em 538 e terminou em 1798, 538 menos 1798 dá exatamente os 1260 anos de perseguição que a igreja de Tiatira, contrição, sofreria. Agora vamos entrar no conteúdo escrito para Tiatira, para vocês verem se não combina com isso que nós estamos estudando, com o 6º selo, com o 5º selo e com o 4º selo que se abriu ali dentro. Apocalipse 2, 18 e 19. Primeira coisa que a gente vê aí em Apocalipse 18, 2, 18 e 19 são características ufológicas.
pede latão luzente, não sei o quê. São sistemas de transporte que ele estava vendo e achando que era Deus. E não tinha como entender aquilo. Se você for lá em Daniel 7, verso 9, a última parte do verso também, vocês vão ver que aqueles carros com rodas ali de fogo em volta dele, a mesma coisa, características ufológicas. Agora, se você entrar no Apocalipse 2, do verso 20 ao 23, observa as características aí do assunto relacionado, focado para a igreja. Olha o que está escrito. Faça a leitura daí. 20. Capítulo 2, versículo 20 ao 23. Olha o que está falando lá. Porém, eu tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Isabel. Ó, Jezabel, a característica de Jezabel. Aquela mulher que diz que é profetisa, ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual. E comemorem alimentos que foram oferecidos oferecido aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei em uma cama, onde ela e os que com ela cometem adultério e sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, e não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês, de acordo com o que tiver feito. Até o 23, né? Até o 23. Então presta atenção. Vocês perceberam que tudo que Deus está falando para a igreja naquele tempo, que se os membros da igreja que estavam gostando desse esquema aí, uma grande maioria, porque toda vida, infelizmente, dentro da igreja, tem gente salva e gente perdida, toda vida. E isso é uma característica que às vezes a gente não consegue ver. A gente pensa que era só santinho que tinha lá dentro. E daí a bagaceira. E essa bagaceira ia pagar caro. Ia sofrer as penalidades de se meter com baderna religiosa, com prostituição religiosa. E isso é o que se dá hoje. É o que Pedro está tentando avisar para a gente ser sóbrio e vigilante e não se contaminar com o vinho de Babilônia para não pagar a conta cara. Porque o que está falando em Apocalipse 17, 1 e 2, alguém diz lá, veio um dos 7 anjos, falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a face da terra, se contaminaram com o vinho da sua prostituição. Por isso que Pedro fala, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está bramindo, procurando só oportunidade para devorar. Porque o pecado é comparado com o vinho aí nessa questão. E a pessoa mergulha nele. E esses caras que entrou nessa onda aí, dentro da Tiatira, com certeza pagou muito caro. E além de muitos deles ter perdido a salvação. Então, aqui fala que mataria. Pois é. Então, é a mesma coisa. Exatamente. Vai acontecer a mesma coisa, vai morrer muitos. Porque, por exemplo, se for igual eu, com boa intenção, estou dentro de uma igreja 10. No meu coração eu estou com bom sentimento. Não, você não tem nada com isso. Nesse caso, Deus não vai condenar por ignorância de ninguém, mano. Ignorância mesmo. Tá? Deus não leva em conta o tempo que a senhora ignorava, que a senhora desconhecia a verdade. Assim tem muita gente. Tem. Por isso que eu digo, todas as religiões do mundo, tem gente salva e gente perdida. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo pela sua graça. Deus tem igreja verdadeira na terra? Tem. A mulher pura. Mas ela não salva. Quem salva é Cristo. Em todas as igrejas do mundo tem gente salva e gente perdida. Agora, quando eu conheço a verdade, eu vou me agregar aqui. A verdade. Esse é o X da questão. A partir do momento que a gente conhece a verdade e continua fazendo a mentira, aí eu estou aceitando beber do vinho da Babilônia, da prostituta. Aí eu estou me envolvendo com a prostituição babilônica, a prostituição religiosa. Porque eu sei o que é certo e estou fazendo o que é errado, de livre e espontânea vontade. Aí eu estou me metendo para a igreja. Eu estou entristecendo o espírito. Isso não pode acontecer. Porque nós estamos selados para a salvação. Quem fala em Efésios 4, 30 e 31? Não entristecer o espírito, porque nós estamos selados para a salvação. A partir do momento que a gente
É lógico, se você é apostado, tem chance? Tem. Você está vivo. Agora, se você morrer apostatado, como é que faz? Ninguém sabe a hora que é. Né? Então, o que está escrito aí em Apocalipse 2, 20 a 23, está mostrando uma lição dura daquela linha da igreja de Tiatira que estava envolvida com a meretriz. Que aí falou claro, está se deitando com ela, sentido simbólico, mas é o que acontece. Isso está relacionado também com Daniel 7, 25, no período dos 1260 anos, que é o período da igreja em si, está acontecendo aquele período todo. Isso está relacionado também com João 8, 44, que o diabo é mentiroso, é pai da mentira. E ele faz isso, ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Então, ele embriaga as pessoas com vinho babilônico, segura as pessoas nos vícios da vida e do pecado, e depois ele vai lá e mata os caras. Ele é impiedoso, ele é homicida, por isso que ele é chamado de homicida. E a Bíblia está chamando a atenção para quem está dentro da igreja nessas condições. E por último agora, nós vimos também o nome Jezabel aí, que foi focal. Ela passou a ser chamada de Jezabel, de prostituta. Tá? Os nomes masculinos já não eram usados mais. A prostituta qualificou com o nome feminino. Tá? Agora, Apocalipse 2, do verso 24 ao 29, a Marisa vai ler novamente, vai ler daqui para frente. Vocês vão ver que o que fala aí está voltado já para aquela parte da igreja minoritária, né? Que está a fim de se livrar dela, dentro da igreja de Tiatira. Vocês perceberam que a primeira leitura que ela fez está voltado para aqueles que estão querendo deitar e rolar no pecado. Agora, o que está escrito aí do verso 24 em diante, até o verso 29, está voltado para os escolhidos de dentro de Tiatira. Leia. Porém, aí em Tiatira, o resto vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las como uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se isso fosse postes de barro. Eu lhe darei estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Muito curioso isso aí, não é? A igreja, nesse período, estava sendo perseguida, não estava? O velho mundo, África, Europa, Ásia e Austrália. Entre esse período de 1798, as Américas não tinham sido descobertas, foram descobertas dentro desse período. E a igreja sai de lá e vai nos Estados Unidos. Os perseguidos daquela região são poupados da mortandade. Lá se torna a nação que governaria as demais nações e quebraria as no meio. Dali para frente, que é o que está acontecendo hoje. Está mostrando a supremacia americana que surgiria do deserto. Vocês perceberam a mão da profecia acontecendo? Só que essa nação também que ia sair e ia para lá, também se tornaria a terceira besta do Apocalipse. Nós vamos ver isso agora mesmo. Mas como em toda nação, como em toda a estrutura profética, tem a linha de luz e a linha de trevas. A igreja de Laodiceia ia surgir lá no deserto, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Saiu de lá, nasceu lá, percebeu? E a linha governamental, infelizmente, na sua maioria, a tendência é governar o mundo enquanto existia esse mundo. Pelo visto da profecia, não tem outra ideia de outro país que mude. Toda a profecia é condicional, pode até mudar, mas dentro da linha de raciocínio profético, não tem nada acontecendo no mundo que possa inverter isso, que possa mudar isso. Ao que tudo se crê, pelo que se ensina na palavra de Deus e tudo que aconteceu até hoje, Jesus vai voltar. Quando ele voltar, os Estados Unidos ainda vai ser a nação dominante. Isso é o que a profecia aponta e isso é incontestável. Como eu disse, toda a profecia é condicional. Como Nínive era destruída e não foi, isso poderia reverter também. Mas para isso reverter, um mundo e um fundo tinha que reverter junto. E
é fácil isso acontecer? É muito mais fácil acontecer do como já está previsto. E as coisas indo nessa direção. O importante não é o que vai acontecer ou deixar de acontecer. O que é importante é a postura minha e sua, dentro desse contexto todo. Isso é que é importante. As nossas escolhas. Como eu disse, Adão perdeu, caiu em pleno Éden. Não aguentou a tentação em pleno Éden. Jesus, em pleno deserto, venceu a tentação. Você vê que no lugar não tem nada a ver, né? Mas as nossas escolhas têm tudo a ver. A vitória e a derrota é determinada pela nossa escolha. Agora, você percebeu na leitura também aí, que foi feita pela Marisa, que a mulher de Apocalipse, que eu citei, no capítulo 12, né? E ela falou também de estrela da manhã. Eu vou dar a estrela da manhã para vocês. Lá no capítulo 12, no verso 5, mostra também a ideia de juízo relacionado dentro do período de Tiatira. Essa característica de juízo é uma característica do que aconteceu aqui dentro. As almas de baixo altar não estavam clamando por juízo. Capítulo 12, verso 5, diz que Jesus foi arrebatado, aquele menino, né, que perseguiu, foi arrebatado para Deus e o seu trono, onde há de reger todas as nações com vara de ferro. Então, esse é outro característico que Jesus, pelo que estava acontecendo aqui, ele ia vingar sim a morte de todos aqueles. O diabo é sócio nos nossos pecados, mas ele vai pagar a conta. Agora, todo mundo que levou alguém ao pecado vai pagar a sua parte. Agora, se nós abraçarmos com Cristo, ele vai nos perdoar. O que nós fazemos mal para alguém, eu me acerto com ele. O que eu faço mal contra Deus, pecando, eu acerto com Deus. E pela graça ele me salva. Agora, Jesus Cristo, no dia que terminasse os 2.300 anos, a profecia que nós estamos estudando, ele ia começar o juízo investigativo. O que Daniel falou, que até 2.300 anos de manhã o santuário será purificado, o dia da purificação do santuário é dia de juízo. Então começaria o juízo da humanidade. Quando terminasse os 2.300 anos, no dia 22 de outubro de 1844. E isso nós vamos estar estudando aqui mais um pouco. Começaria a ser julgado, o nome dos mortos começaria a ser repassados, Hebreus 9, 27, determinado quem está salvo e quem está perdido. E hoje quem morre imediatamente, ou morre salvo ou morre perdido. Agora, quando aquele número, na próxima perseguição, terá aquele número de mortos em perseguição que foi previsto aqui na igreja de Tiatira, as almas de baixo altar, Deus vai dizer, chega, basta. Ele vai dizer, está feito. E o que é falar, está feito? Ele fecha o julgamento dos vivos também, e separa joio de trigo. E em cima dos justos não vai cair nada, em cima dos ímpios vai cair 7 pragas, e um só dia. É a vingança dele contra os que estiver vivo perseguindo. E o fogo eterno, que depois do milênio vai acontecer, vai exterminar com todo mundo que eles vão ressuscitar para morrer para sempre, junto com o diabo e seus anjos. Então, voltando aqui, a estrela da manhã, que a Marisa leu lá também, se você comparar com 1 Pedro 1,19, a estrela da manhã nasce em vossos corações, e Apocalipse 22,16, Jesus se identificando com essa estrela da manhã, é a certeza da nossa vitória. Ter Cristo dentro da alma, ter esse apego com Ele, essa certeza, é o trunfo de vitória nossa esse. É isso que está dizendo para Tiatira e está dizendo para nós, com esse texto de Apocalipse que eu citei e o texto de Pedro. Tá? Agora eu queria chamar para vocês, vamos lá para o livro de Daniel. Eu fiz aqui um gráfico aqui do lado, coloquei o capítulo 2 aqui, capítulo 7, capítulo 8 de Daniel. Daniel, capítulo 2, trata da estátua de Nabucodonosor. A visão que o profeta, que o Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, teve durante o Império Babilônico. E o profeta Daniel revelou esse sonho para ele, que ele tinha sonhado e esquecido. E essa estátua tinha a cabeça. Daniel, capítulo 2, do verso 37 ao 38, mostra a cabeça de ouro da estátua, mostrando um período do Império Babilônico que
se estenderia de 605 a.C. até o ano 539, a era do Império Babilônico. E aí, pelo cumprimento profético, a gente vê, é apontado para a Babilônia isso. Lá em Daniel 7, vai em Daniel 7, lá tem uma visão de 4 grandes animais, que o primeiro deles, que é o leão, também representa o período do Império Babilônico. Se você for lá para Daniel, no capítulo 8, lá não fala nada de Babilônia. Volta para Daniel, capítulo 2, no verso 39, capítulo 2 de Daniel, verso 39. Você vai ver que está tratando do peito de prata. Os metais iam diminuir o valor na estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, perna de ferro e os pés de barro, par de ferro. Observe aqui esse detalhe mais interessante. O peito, então, agora, que no verso 39 fala que é de prata, está representando a Medo-Pérsia, período de 538 a 331. A Medo-Pérsia derrubou a Babilônia e assumiu o governo mundial. Se você voltar para Daniel 7, capítulo 7, você vai perceber o urso com 3 costelas, no verso 5 e verso 6. O urso com 3 costelas na mão. Olha que detalhe mais peculiar. A Medo-Pérsia, que aqui só falou que o peito de estátua, da estátua era de prata, lá no urso com 3 costelas, representando a Medo-Pérsia. Em primeiro lugar, 2 povos, Medos e Persas. Teve que juntar 2 para poder ter apoio, o urso. Olha que negócio mais curioso. O urso consegue ficar mais elétrico que o macaco. E não parece com a gente, né? Mas teve que juntar 2 povos para isso. Peito de prata, fraquinho, e 2 povos para poder representar o urso. E as 3 costelas? Lídia, Síria e Egito, as 3 principais potências conquistadas pela Medo-Pérsia, que deu sustentação no governo deles, para ficar o tempo que eles ficaram. Olha que coisa mais interessante. Se você for lá para Daniel, capítulo 7, nós vimos o urso, né? No capítulo 8 de Daniel, do verso 3 ao 8, já mostra 2 animais brigando, um carneiro e um bode. O carneiro que vocês veem aí, que tinha 2 chifres, também Medos e Persas. Que coisa mais interessante. Daniel 7,17 fala que animais em profecia são formas de governo, caracterizando as formas de governo desses representados por esses animais. Tá? Vamos lá em Daniel 2 e vamos lá ainda no verso 39, desencadeia os outros metais. Vem para a cintura de bronze da estátua, mostrando a Grécia, que derrubaria a Pérsia depois, a Medo-Pérsia, do ano 331 ao ano 168 a.C. Se você for lá para Daniel capítulo 7, também entre o verso 5 e 6, você já vai ver um 4º animal, que é um leopardo com 4 cabeças. Percebeu isso aí? A Grécia, o leopardo na pessoa de Alexandre o Grande. As 4 cabeças desse leopardo, quando Alexandre o Grande morreu, o reino da Grécia foi dividido em 4 partes entre os seus generais, Lisímaco, Cassandro, Sinueiro e Ptolomeu. É muita coincidência, né? Para falar de coincidência. Pura profecia. Pura palavra de Deus, meus irmãos. Eu estou falando para vocês em paralelo. Olha, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, Medo-Pérsia, cintura de bronze, Grécia. Na profecia de Daniel 2. Os metais inferiores, povos bem mais fracos, vencendo os mais fortes. Na profecia de Daniel 7, animal poderoso, rei da natureza, leão, Babilônia, o urso, representando a Medo-Pérsia, com as 3 costelas na boca, Lídia, Síria e Egito, as 3 principais potências, e agora o leopardo com 4 cabeças, e na história apresenta a Grécia dividida em 4 após a morte de Alexandre o Grande. Como não relacionar? Como não relacionar? Você quer perguntar alguma coisa? Não. Tá. Prosseguindo então, o bode, representando a Grécia, ele tinha um chifre. E aí no relato do capítulo 8, diz que esse bode veio correndo assim, numa velocidade, o Alexandre foi demais, o desempenho do
E quantos que nasceram da cabeça do bode? 4. Gente, como não relacionar isso com a Grécia? E lá está falando que o bode peludo representava a Grécia. Aí na profecia da palavra de Deus, aí no livro de Daniel está falando, bode é uma ponta pequena que ia fazer a mesma coisa. Ou seja, trocando em miúdo, no verso 14 do capítulo 8, está falando dos 2.300 anos, juízo. No capítulo 7, verso 9 e verso 10, não está falando do juízo também? Que todos esses atos se desencadear em juízo? Percebeu isso aí? Rodas de fogo, e abrir os seus livros, e etc. Juízo. Se você voltar lá no capítulo 2 de Daniel, e olhar do verso 44 a 45, nos dias desses reis, né, dos dedos, né, dos 10 dedos, dos dias da Europa, né, Deus levantará um rei que vai até os nossos dias. A Europa está aí até hoje. E vai lançar uma pedra que bateria no pé dessa estátua e desmancharia a estátua toda. Não foi isso? Está escrito lá? Efésios 2:20 fala que é a pedra. Quem é? Jesus Cristo. Então a pedra bateu no pé da estátua e esmiuçou tudo. Então nos dias desses reis, nos dias que nós estamos vivendo, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele só volta depois que terminar o juízo. Então as 3 profecias que eu pus em paralelo aqui, está mostrando, está voltando para o juízo, que é os 2.300 anos que nós estamos estudando, que é o que se encadeou dentro de Tiatira, os acontecimentos de Tiatira, tudo devidamente relacionado. Para finalizar agora e alinhar o final da nossa aula, vamos para o Apocalipse. Vamos estudar as 3 bestas do Apocalipse, para vocês verem. A primeira besta do Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Diz aí: vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas na ponta dos seus chifres. Essa é a primeira besta. Subiu do mar, grande multidões, né? Mar, o que quer dizer mar em profecia? Águas em profecia. Apocalipse, capítulo 17, verso 15. Povos, multidões, nações e línguas. Então, um governo de impacto mundial. E olha o verso 2, que coisa mais curiosa. Essa besta do mar, que é a primeira e a mais poderosa, entre aspas, de cara, fala que ela tinha a característica do leão, tinha a característica do urso, tinha a característica do leopardo, e o dragão deu o seu trono e poderio. Veja bem, ela tinha a característica da antiga Babilônia, de riqueza e poderio. Ela tinha a característica do urso do passado, Estado e igreja. 2 instrumentos para ficar de pé. Tinha a característica do leopardo, rapidez, agilidade dos movimentos, infiltrar. Como nós vimos aí hoje, por exemplo, lá o sistema papal tem 2 linhas. Tem a linha branca e a linha negra. A linha branca é o Papa comum. A linha negra é o Papa negro, que é a ordem jesuíta. É sempre não teve. Mas existe, mora lá, está lá no Vaticano. Está dentro do Vaticano, irmão. Se eu só entrar na internet e procurar sobre o Papa Negro, você vai ver, nós vamos ter um dia na aula, para a próxima aula provavelmente, nós vamos estar estudando isso daqui 2 aulas, 1 ou 2 aulas, vamos estar entrando assim em detalhes. A ordem jesuíta é uma linha assassina. Então eles são conscientes mesmo. São conscientes, e não tem nada escondido. Tem o Papa Negro, está lá. E esse Papa que entrou agora, foi o primeiro Papa da história do papado que é jesuíta. Até hoje não tinha tido um Papa jesuíta. Então hoje nós temos um Papa branco que é também da linha de Papa Negro. E tem um outro Papa lá que mora lá no Vaticano, mora lá na mesma região que está o Papa branco, está o Papa Negro também. Então tudo... Negra por causa da conduta deles, que eles limpam a sujeira da outra igreja, infiltram nos sistemas religiosos, infiltram em tudo e manipula o governo, manipula tudo, coloca cargo, tira cargo, faz parceria, financia. Eles são, o Papa Negro é o chefe da P2, a maior loja maçônica do planeta Terra, que coordena as outras linhas, que é Rick York e Rick Escocês. Mas tudo parte dele, o grande triângulo da maçonaria. Que a maçonaria, infelizmente,
quando eles chegam de um certo grau adiante, eles aprendem e pregam que Lúcifer é Deus. Entende? Então o nosso domingo estava sendo dedicado para essa fera aí. O que você perguntou? O nosso domingo, que em vez de ser o sábado, estava sendo dedicado para essa fera. Não, tudo bem, mas isso veio, o próprio Satanás, o que ele está falando no final do verso 2 aí, do capítulo 13? Que o diabo lhe deu seu trono e grande poderia, uma parceria demoníaca com o Estado religioso, a união de Estado e Igreja. Ela tem a força política e tem a força religiosa. Eu não sei qual foi parte da Bíblia que eu li, que essa parte, por exemplo, desses líderes ainda, perante Deus, parece que ainda vão ser salvos, mas serão pequenininhos lá no céu. Não existe isso não. Não existe? Não, pode arriscar da cabeça isso aí. Isso não tem lugar nenhum da Bíblia que fala isso. Não, eu li qualquer coisa assim. Não, isso é mentira. Quem falou para a senhora? Esquece isso. Não, eu li, só que eu não lembro. Irmã, eu quero dizer para a senhora, salvação, qualquer um, Papa negro, Papa branco, se ele converter, ele vai ser salvo. Qualquer um. Não tem pecador que não vai ser salvo se não quiser. Meu Deus, mas quanta enganação desde essa época. Mas aí que está, irmão Cordeiro. O Cristo morreu exatamente para pagar essa conta. Só não tem perdão, irmã, o pecado contra o Espírito Santo. O resto tudo tem perdão. Mas se eles se arrependerem, né? Se arrepender. Se não se arrepender, não tem perdão. Pois não, irmão. Mas o Papa não é um homem de Deus. O segundo era O problema é pegou a primeira aula hoje, a cabeça dele está igual uma prateleira quebrada. Veja bem. O que nós estamos estudando aqui, besta é um animal, concorda? Não, isso aí já é uma forma de governo. É uma forma de governo. E o que está dizendo aí no Apocalipse? Você acabou de ler agora, no verso 2. Quem que deu poder para a besta? Papai. Ele está relacionado com isso que nós estamos estudando aqui? Olha, nesse capítulo 13 que você está estudando aí, no verso 5, o que ele ia fazer? E foi dado uma boca para proferir blasfêmia e perseguir e matar durante 42 meses. 42 vezes 30 dá exatamente 1260. Quem que estava empreendendo a campanha de perseguição durante os 1260 anos? O Papa. Então é o nome de Deus? Não, mas campanha de perseguição a quem? Aos cristãos, irmão. O senhor não conhece a história da humanidade, esse relato? O senhor pode chegar na história da humanidade, até na internet, sobre Inquisição, Guerra Santa, mortandade aberta, milhares e milhares. Lá na França, para o senhor ter uma ideia, quando inventaram a guilhotina, criaram a guilhotina, que inclusive foi um jesuíta que criou, bancou para os jesuítas que bancaram a criação da guilhotina. No cemitério não cabia corpo de nem cachorrinho mais, jogar na praia os corpos. Não, eu não estou adicionando o tempo atrás, aí vou adicionar a Rita, tanta gente. Estou dizendo agora, atual. Esse Papa argentino agora mesmo, não é o Nós estamos sendo enganados aí. Irmão, não cabe a mim dizer quem é de Deus e quem é do demônio. Isso cabe a Deus. O que eu estou pregando é a profecia. É a palavra de Deus. Entendeu? Eu acabei de dizer para o senhor que se um papa, um homem-bomba, um estuprador, se um marginal do pior qualidade que puder existir, se arrepender dos seus pecados, vai ser salvo. Senão, não vai. E a linha de perfil que o papado atuou e atua até hoje, em primeiro lugar, Papa quer dizer pai, é um nome de blasfêmia. Um homem pode ser chamado de pai? Mas nós chamamos nossos pais de pai. Não, você está entendendo o que eu estou falando. Na alusão ao Pai Celeste. A alusão de Deus. E o nosso Pai é lembrando o Celeste que deve ser honrado. Mas não para poder ter o poder de perdoar o pecado das pessoas, ter o poder de mandar as pessoas fazer isso, fazer aquilo para ser perdoado. Você reza 10 Ave Maria, você reza 10 Pai Nosso, isso é blasfêmia. O outro nome de blasfêmia que ele tem, vicário e filho de Deus, substituto do Filho de Deus. Você acha que um homem pode substituir a Cristo? Cristo é substituível? E o nome, a qualificação do cargo dele é esse. Como que eu posso dizer que você é um homem de Deus? É substituível, eu não sabia disso. Mas é vicário e filho dele. Isso é em latim, né? Latim, traduzindo para o português, substituto do Filho de Deus. E se você pegar vicário e filho dele, e jogar em algarismo romano, dá 666, que é o nome da besta. Ficou fora. É
tempo. Mas na próxima aula, se alguém vai me lembrar, eu vou fazer esse cálculo aqui para vocês verem. Tá? Então esse homem está levando milhões e milhões de nação para o inferno. Não está levando, está tentando, né? Que é o que o diabo quer, é exatamente isso. É levar as nações do planeta todinho para o cemitério vivo. É o que o diabo queria fazer com o planeta Terra. E graças à palavra de Deus, e graças a ter esse tipo de instrução que o senhor está tendo hoje, e que eu tive, e que todos estão tendo, é exatamente graças a Deus que nós percebemos essas coisas e nos livramos disso. E seguimos pela verdade. É chocante realmente, mas essa é a pura verdade. E não é eu que estou dizendo isso, eu estou provando isso aonde? Na Bíblia. Segunda besta, tá? Outra coisa. Então, a gestação da primeira besta foi no ano 323, ela foi gerada ali, quando mudaram a lei de Deus, o Constantino veio, se converteu, né? Se preparando para converter, depois foi em 328. Mas em 323, ao mudar a lei de Deus, cumprindo a profecia de Daniel 7,25, estava sendo gerada já no ventre do cão, né? A besta do mar. Quando que ela nasceria? No dia 25 de dezembro de 425, no dia que congregou a igreja de Deus, a igreja que veio dos apóstolos, chamaram ela de católica, quer dizer universal, chamaram ela de apostólica, porque veio dos apóstolos, até aí tudo bem, mas chamou de romana. A decisão não está na lei de Deus, mas está onde? Está em Roma, no dia 25 de dezembro de 425, ali ela nasceu. E a primeira vez que foi chamado de Papa, que antes era chamado de Bispo de Roma. Bispo é Bíblia, Papa é Papa. O único Papa que tem na Bíblia é o Pai Celeste. Os outros eram nome de blasfêmia, que teria vários nomes de blasfêmia na cabeça da besta, do mar, que nós vimos aí, tá? Que a sua cabeça estava cheia de nomes de blasfêmia. E quando que ela mostrou o terror dela? 538 até 1798, durante 1260 anos, e que esses papas anteriores que teve tudo aí, já pediu desculpa pela Inquisição. Mas tudo bem. Mas se juntar as guerras que tem no mundo até hoje, não matou tanta gente. É melhor eu pegar uma 12 e após ela com as pernas aqui, uma arma 12, né? E dá um tiro acidental. Irmão, perdão, cortei ela no meio, eu pedi desculpa, eu cortei as duas pernas dele. Mutilei o cara, eu vou pedir desculpa. Quem pode adiantar eu pedir desculpa para o senhor? Está entendendo? O estrago que a história da humanidade escreveu com sangue, está registrado para qualquer um. Tudo quando é lei de história está registrado isso. Então ela mostrou o terror nessa ocasião. Pois não, irmão? Então vamos lá. A segunda besta, a do abismo. Quando foi a gestação dela? Então a primeira nós vimos, a do mar é o quê? É o papado. Presta atenção, a besta não é o papa. É o papado, é forma de governo, o animal é forma de governo, não é o papa. O papa não é besta, ele está fazendo besteira. Entendeu? É o governo, é a união de Estado e igreja, isso é que é besta. O governo que está corrompido deles lá. É, Sistema. O sistema de governo, é a união de Estado e igreja. A união de Estado e igreja é chamada de besta. E eles só trabalham assim, união de Estado e igreja. Então por isso é besta. Então a besta do mar é o papado. A besta do abismo é a França. Durante a Inquisição, quando foi a gestação dela? No ano 476. Por que 476? Foi quando a França apareceu como França, na divisão dos reinos, que antigamente era o Império Romano Ocidental, agora passou a ser chamado de Europa. E um desses 10 países é exatamente a França, que apareceu como identidade, com independência própria. Quando foi o nascimento dessa besta? 538, porque a partir de 538 lá dentro chegou a ter 10 papas, inclusive papisas, e inclusive foi lá que aconteceu a guilhotina. Agora você fez eu lembrar de uma coisa. Eu comprei daquela Rígio de Gesso uma enciclopédia lá, tirada de Cabarce, e lá veio, não tem a procissão das igrejas católicas. Sim, lá em Roma teve, e um dos papas que foi com aquela cruz na frente, dirigido lá tudo. E de repente o Papa desmaia. Quando foi ver, estava nascendo um bebê. O Papa era uma mulher. Ai. Foi um filme que a senhora assistiu isso aí? Filme não, tem lá para provar para o senhor. Pois é, por que a senhora assistiu? O filme é um relato histórico? Eu li, foi tirado de... Mas da época da Inquisição, né? Não, tudo bem, lá na França. Lá atrás, lá chegou a ter 10 papas. E dentre esses papas chegou a ter papisa. Então, chegou a ter papisa. Exatamente. Então o nascimento da França, dessa besta do abismo,
diz que as duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, foi perseguida pela besta do abismo durante 3 dias e meio, que em profecia são 3 anos e meio. Que são esse período aqui que a história confirma. Que ela juntou em praça pública, em Paris, para pôr fogo nas Bíblias. Declarou que foi o único país do mundo, até hoje tem isso no museu lá registrado, guardado para quem quiser ver, declarou guerra contra Deus, contra a Bíblia. A gente estudou na história sobre Jonas. Declarado guerra contra a Bíblia. Professor, durante 3 anos e meio. Por exemplo, Joana d'Arc, que parece que não tinha nada a ver com o protestantismo, né? Não, foi dentro desse período que ela morreu, sim. E ela foi morta. Foi mártir. Tá. Então vocês viram, eu mostrei para vocês da besta do mar e da besta do abismo, quando elas foram geradas, quando elas nasceram e quando elas mostrou o quê? O terror. Aquele animal esquisitão era característica de terror, lembra que eu falei isso? Agora vamos ver a terceira besta, da terra. O povo não saiu lá do velho mundo e veio para os Estados Unidos? Apocalipse, vai ler Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 15 e 16, porque no 6 e no 14 mostra os 1260 anos. No 15 e 16 mostra que a serpente lançou a água da sua boca, que é o dragão, uma serpente, né? Como um rio para fazer arrebatar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher. Água e profecia é o que mesmo? Povos, não é povos? Então, no meio das águas, o povo indo lá para os Estados Unidos, fugindo da perseguição, a serpente lançou povos no meio deles, para que eles pudessem ir para lá e nascesse a besta de Apocalipse 13, verso 11. Confere lá. Vi subir da terra uma besta que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, mas que falava como dragão. Se você ver o verso 12, ela faria com que as terras que nela habitam adorassem a primeira besta, que é o papado, né? Cuja chaga mortal fora curada. Observe que negócio mais impressionante. Então, lá nos Estados Unidos, ia nascer a mulher verdadeira de Apocalipse 12, que no verso 17 fala que guarda o mandamento de Deus pelo testemunho de Jesus, que era a igreja de Laodiceia, o remanescente que sobrou, mas ia nascer também o governo americano, que se tornaria a nação que dominaria a face da terra. Então, presta atenção. O nascimento, a gestação dela foi no ano 538, a gestação. Foi quando eles estavam fugindo lá dos Estados Unidos. Já estava no útero. A serpente lançou da boca dela. Quando ela nasceu? No dia 4 de setembro de 1776. Ainda dentro dos 2300 anos. A independência dos Estados Unidos foi nessa data, no dia 4 de setembro de 1776. E quando que ela mostrou o terror? Quando que ela mostrou o terror? Está aqui anotado para vocês. 6 de agosto de 1945 e no dia 9 de 1940, no dia 9 de agosto de 1945. Segunda Guerra Mundial. Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceu? Bomba atômica. Ela mostrou o terror. E ganhou a guerra graças a isso. Todo mundo calou a boca. O planeta inteiro. Ela espedaçou as nações de uma só vez. Hiroshima e Nagasaki. Ironia do destino ou não, né? 3 dias uma distância uma da outra. 3 anos do Ministério de Cristo, né? 3 anos e meio, né? Já parou para pensar nisso? O diabo tentando imitar as coisas de Deus dentro do seu terror. A linha de raciocínio, os dentes de ferro do animal, essas 3 bestas tiveram a oportunidade de mostrar o seu. E ela domina até hoje. Meus amados, isso é o que eu tinha para apresentar hoje com relação à igreja de Tiatira. Querido Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas orientações que Tu nos transmites através da Tua Santa Palavra e da inspiração do Teu Santo Espírito, revelando para todos nós as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Amém. Toma cada um de nós em Tuas mãos, Senhor. Encha-nos com conhecimento da Tua Palavra. Encha-nos com conhecimento da Tua vontade para cada um de nós. Amém. E que possamos todos os que estamos aqui, reunidos, e todos que estão assistindo essa matéria, estão participando dessa oração. Cada lar representado, sem faltar ninguém ser contado entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade. Amém. Amém. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.